Quem mora em prédios, embora seja proprietário da sua unidade, do seu apartamento, deve pagar um valor mensal chamado condomínio para custear as despesas das áreas comuns daquele prédio. Luz, água, manutenção, despesas de segurança e outros serviços eventualmente fornecidos a quem mora naquele condomínio. Isso também acontece em alguns loteamentos, vilas, ruas fechadas. Na verdade, o nome condomínio significa domínio conjunto, ou seja, alude ao fato que você e todos os demais moradores são donos das áreas comuns. Vocês têm uma propriedade compartilhada. De fato, o termo condomínio significa isso, a propriedade compartilhada, o domínio conjunto. O prédio como um todo é chamado de condomínio. Por costume, usamos esse termo também para a prestação que pagamos todo mês para prover os recursos necessários para a gestão dessas áreas comuns. Na ponta do lápis, condomínio é um encargo muitas vezes caro e mal gasto. É muito difícil achar alguém que esteja satisfeito com seu condomínio. Ah, meu condomínio é até relativamente barato pela qualidade dos serviços aqui no prédio. E não são incomuns casos de síndicos que aplicam verdadeiros golpes nos condôminos. A máxima do Milton Friedman explica isso. Dinheiro seu, gasto com você mesmo, você tem a melhor qualidade possível pelo menor custo. Dinheiro seu, gasto com os outros, tendemos a gastar pouco, mas com qualidade questionável. Se você pode gastar dinheiro dos outros com algo para você, você vai acabar gastando muito dinheiro para maximizar a qualidade. O síndico do condomínio é o cara que gasta dinheiro dos outros com os outros. É o pior caso. Sempre vai ser o menos eficiente possível, gasto excessivo com coisas de baixa qualidade. Apesar disso, é claro para qualquer um que mora em condomínios que se trata de uma despesa necessária. Existem alguns prédios aqui na zona sul do Rio de Janeiro que, por motivos diversos, não possuem condomínios instituídos. O Favelão de Laranjeiras e o edifício Rajá de Botafogo são exemplos bem conhecidos. São prédios enormes, em lugares ricos, que não tem ninguém na portaria, os elevadores não funcionam, tem que subir de escada, alguns corredores são imundos, nem todos porque um ou outro morador acaba limpando. Desnecessário dizer que são lugares arriscados e o valor dos apartamentos é muito baixo. Ninguém quer morar nessa situação. Alguns socialistas, incapazes de se livrar da propaganda governamental de que o governo existe para prestar serviços para a população, para cuidar do bem comum, traçam um paralelo entre condomínio e imposto. Se imposto é roubo, dizem eles, condomínio também seria roubo? Afinal, condomínio é roubo? Lógico que não. O Estado não existe para cuidar do bem comum ou para prestar serviços à população. O Estado existe para extorquir dinheiro das pessoas e enriquecer funcionários públicos e políticos. Esse é o único e central objetivo do Estado. Eventualmente ele até presta um serviço ou outro, joga um pouco de asfalto no buraco da rua, tipo uma esmola ou uma propaganda, objetivando facilitar o recolhimento de mais impostos. Além disso, imposto e condomínio são coisas radicalmente diferentes até no ordenamento jurídico estatal. Uma é figura do direito privado, outra é figura do direito público. Mas ninguém está preocupado com esse lixo positivista que é o ordenamento jurídico estatal. Na ética libertária, é fácil ver que imposto e condomínio são coisas diferentes. E a diferença é exatamente o que torna o imposto um roubo, a coercitividade. O condomínio, em algum momento, você assinou um contrato aceitando tais termos, aceitando pagar tal prestação. Ao contrário do imposto, que você é obrigado a pagar mesmo sem ter assinado nenhum contrato. Ao adquirir uma unidade em um prédio, existe um contrato explícito e geralmente formal assinado por todos os condôminos. Afinal, todos vocês são donos do corredor, das escadas, dos elevadores, ou seja, das áreas comuns. A copropriedade de qualquer bem, sem brigas e violência, implica em acordos explícitos entre os diversos coproprietários. Acordos explícitos são aqueles que elencam claramente as obrigações de cada parte, eventuais condições adicionais, bem como apresentam o aceite livre e voluntário por todas as partes envolvidas. Podem até não ser acordos formais, podem não ser no meio papel. Explícito, formal e o meio do contrato são coisas distintas. Formal significa que tem uma forma própria. Geralmente o contrato formal é materializado em um meio perene, tipo contrato em papel. Mas pode até não ser formal, pode ser, por exemplo, de boca. Mas precisa ser explícito, portanto tem que ter o aceite claro e voluntário das partes.
Adicionalmente, deve-se lembrar que o condomínio é um ônus, ou seja, na verdade é uma limitação do direito de propriedade pleno. Ou seja, é como se a sua propriedade de determinado bem tivesse uma pequena redução no valor, uma pequena condição. Ao invés de você possuir a propriedade completa, onde você pode fazer o que quiser, ela tem uma pequena limitação, que é o pagamento do condomínio. Essa pequena limitação no valor da propriedade, através de um acordo explícito, é que se dá o nome de ônus da propriedade. Ah, mas eu nunca aceitei o condomínio, o apartamento era do meu pai, eu recebi de herança, então eu não aceitei essa condição. Não é bem assim não. O que o seu pai deixou para você foi o apartamento com a condição também, com um ônus. Você não recebeu dele a propriedade completa daquele apartamento porque ele também não possuía a propriedade completa. Ele voluntariamente aceitou a condição, aceitou o ônus da propriedade. O que ele passou para você na herança foi a propriedade já com o ônus. E lembre-se, você sempre pode recusar a herança se não estiver de acordo com tal condição inerente à propriedade. Então, no momento que você aceitou a herança do seu pai, você aceitou o ônus também. Pelo mesmo motivo, você não pode vender o seu apartamento sem a obrigação, sem o ônus. Você não pode vender o que você não possui. Então, quem está comprando também aquele ônus, está comprando o condomínio. Agora, repare que existem diversos tipos de impostos, mas todos eles têm uma coisa em comum. Você nunca concordou com nenhum deles em nenhuma situação. Isso é a coercitividade. O governo até diz que você os aceitou no tal contrato social, mas você nunca teve tal oportunidade. Poderia-se até fazer um argumento válido para um imposto específico, o IPTU, Imposto Predial e Territorial. Se assumíssemos que todos os proprietários de todas as propriedades privadas, em algum momento no passado, tivessem assinado um grande condomínio nacional com o governo, mas isso nunca foi feito. Nunca houve um grande chamamento para optar por pagar imposto ou não. Ninguém nunca teve a opção de não concordar. Então, mesmo o IPTU não é legítimo na ótica libertária. Os demais impostos são mais absurdos ainda, porque não podem ser entendidos como ônus de propriedade. Um imposto de renda, por exemplo, você paga conforme receba rendimentos do seu trabalho. É quase como se fosse um ônus sobre a propriedade do seu próprio corpo, como se o governo limitasse a sua propriedade sobre o seu corpo, sem o seu consentimento expresso. Agora, deve-se reconhecer que em uma sociedade de leis privadas é preciso avaliar qualquer contrato que se assine de forma crítica. Alguns contratos são muito simples. Contratos de compra e venda, por exemplo. Estou te vendendo isso, você vai me pagar X, talvez algumas condições a mais, garantia, sei lá, e acabou. São contratos pontuais no tempo. Geralmente, esses contratos não trazem grandes complicações, mas contratos que se arrastam no tempo, contratos contínuos, contratos de emprego, sociedades empresárias, contratos de condomínio, por exemplo, podem se tornar uma armadilha. Por isso que esse tipo de sociedade voluntária só se viabiliza em ambientes com informação ampla e disponível. É preciso conhecer esses contratos e evitar armadilhas que podem, no futuro, te causar um enorme prejuízo. Imagino que vão se tornar cada vez mais comuns contratos padrão para esse tipo de coisa, como são hoje os contratos Creative Commons para divulgação de informações na internet. Creative Commons, para quem não conhece, é um conjunto de licenças para divulgação de informações na internet. Tem vários padrões lá. Por exemplo, você autoriza todo mundo a copiar a sua informação, mas não pode ser usada para fins comerciais. Ou você autoriza a cópia e uso em qualquer situação, mas não pode ser responsabilizado por danos decorrentes do uso. Existem vários padrões lá. É só você escolher o que melhor te atende. Esse vídeo, por exemplo, é liberado conforme uma licença desse tipo, que eu tenho que aceitar no YouTube. É uma forma de contrato. Hoje já existem padrões de contratos para algumas coisas, mas entendo que a tendência numa sociedade voluntária é que haverão tais padrões bem conhecidos e definidos para todos os tipos de contratos contínuos. Você vai apenas alterar alguma informação, mas o grosso das obrigações já vai estar bem definida do ponto de vista legal. Você vai precisar sempre prestar atenção e conhecer os detalhes dos contratos, mas a maior parte dos padrões já vai estabelecer condições razoáveis. Importante esclarecer também que a teoria dos erros de contrato continua válida na ética libertária. Contratos assinados em erro, com coação ou sob ameaça são inválidos.
O consentimento livre e desimpedido é requisito fundamental para um contrato válido. Mesmo que alguém diga, por exemplo, que no momento que você registrou o seu imóvel em cartório, você aceitou o IPTU. Isso é falso, porque, primeiro, não há previsão no momento do registro. Mas mesmo que houvesse e você tenha assinado um termo explícito, isso foi feito sob coação governamental. Se você não fizer o registro, o governo toma o seu imóvel. Qualquer mácula no consentimento torna um contrato inválido. Por isso, tal contrato social é uma besteira. Você nunca teve a opção de aceitá-lo ou não. Por isso também que imposto é roubo, independente de para que o dinheiro dos impostos é usado. Você nunca teve a opção de aceitar ou não os impostos. Foi, como o nome diz, imposto a você, coercitivamente. E lembre-se, a definição de roubo é muito anterior a qualquer definição legal. Tomar algo que não é seu, ameaçando o proprietário anterior ou usando violência contra ele, é roubo. Mesmo que não exista Estado, mesmo que não exista uma tipificação legal de crime, fere o direito de propriedade e o PNA. Mas veja só, imposto é roubo mesmo se você considerar o ordenamento jurídico estatal. O tipo penal do roubo é claro na situação. Pode ver lá no artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia, o dinheiro é uma coisa móvel alheia, para si ou para outrem, ou seja, mesmo que o Estado dê a desculpa que usa esse dinheiro para ajudar os pobres, ainda está no tipo penal, mediante grave ameaça ou violência. Se você não pagar, meu amigo, pega a cana. Formou a tipicidade penal. A única coisa que impede você de ir na polícia e fazer um BO contra a Receita Federal é a figura jurídica chamada de antijuridicidade, ou mais tecnicamente, a excludente de antijuridicidade legal. Basicamente o remendo doutrinário no direito penal que diz assim: ah, mas se tiver uma lei autorizando, então não pode ser crime. Alguns colegas juristas podem alegar que o imposto seria melhor tipificado como extorsão, artigo 158 do Código Penal. A diferença entre os dois é que, no roubo, o assaltante toma o bem móvel. Na extorsão, o criminoso força a vítima a entregar o bem móvel para ele. No final das contas, é a mesma coisa. E lógico, o ordenamento jurídico estatal é só uma pilha de bosta positivista que escorreu da latrina do Kelsen e do Bobbio. O Estado nada mais é que um grupo criminoso que escreveu num guardanapo sujo: Constituição, você tem que obedecer o que está escrito aqui nesse guardanapo porque eu chamei isso de Constituição. Agora me dá o seu dinheiro. Sinceramente, é uma piada. Vamos jogar esse guardanapo sujo no lixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.